Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo On, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, participe da nossa discussão, colocando a sua opinião na área de comentários. Nós estamos numa semana muito importante, semana de reflexão sobre o uso das mídias sociais. Como nós podemos usar as mídias sociais? Como nós podemos usar as mídias sociais para a glória de Deus? Desde segunda, nós estamos postando cortes de uma live que eu fiz com o reverendo Rodrigo Leitão, executivo da APECOM, a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, falando sobre justamente o uso das mídias sociais. Nesse corte que você vai assistir, nós conversamos sobre as mídias sociais e o problema da superficialidade. Ou seja, como que dentro das mídias sociais, que é um negócio tão dinâmico, rápido e superficial, nós podemos proclamar o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas do nosso tempo e do nosso contexto. Fica aí com mais um corte. Dentro do nosso cenário, onde nós temos mídias sociais que cada vez mais estão focados na rapidez das informações, do como que a mensagem ela é colocada de forma, ao mesmo tempo, resumida, mas também contando uma narrativa. Quais são as formas criativas para aquelas pessoas que estão nos acompanhando para pregar o evangelho, né? Será que a gente não perde um pouquinho da profundidade nos adequando à rapidez das mídias sociais? E se as mídias sociais têm essa dinâmica mais de relâmpago, como que eu posso, então, aguçar minha criatividade e colocar a minha criatividade a serviço dessa comunicação, que é tão importante, né? No tempo de hoje, todo mundo está ligado no Instagram, tem um monte de gente zapeando e pode ser aquela mensagem que livra você de fazer uma besteira, de cometer um suicídio, de entregar sua vida para Jesus. A gente não pode nunca subestimar o poder do Espírito Santo, mas qual que é a minha contribuição e a minha parte? Como que eu devo fazer isso? E aí, nesse sentido, Paulo, em um momento histórico onde as pessoas elas estão muito mais abertas a fazerem uso, né, e a consumirem imagens e símbolos, né, do que grandes discursos, esse tipo de mídia se torna a possibilidade de uma grande ponte, né, de contato, onde, por exemplo, você pode trazer por meio de imagens, né? E hoje a gente tem tanta essa possibilidade, né? Estamos em uma rede social que prioriza isso, né? Essa questão da imagem, e é por isso que, de fato, ela faz o sucesso que tem feito, e nós podemos usar isso para poder ir aguçando e criando, né, essa relação de que vai trazendo à pessoa um entendimento. E aí esse questionamento que você falou, ele é muito válido, porque as pessoas dizem, mas as pessoas do nosso tempo, então, nesse sentido, elas, pela velocidade da informação, elas são muito mais superficiais. Isso é uma verdade. Existem alguns estudos que dizem que uma pessoa, uma adolescente de 15, 16 anos que tem, né, uma vida ativa na internet hoje no nosso tempo, ele adquire, num período de 6 meses, o volume de informação que uma pessoa que viveu no final do século XIX para o início do século XX demorava 80 anos para conseguir adquirir. Eu estou falando de volume. Então, em meio a tanto volume, é natural que a gente diga, então há mais superficialidade. Porém, esse primeiro ponto de contato em algo que pode parecer, sim, à primeira vista, e o um tanto quanto superficial, vai fazendo com que pessoas, né, que vão tendo essa possibilidade de contato, gradativamente entrem numa jornada, né, que é o processo que Deus está preparando, né, para a vida delas, na direção da maturidade. Efésios 4:13 nos coloca, né, esse grande desafio de conduzir
as pessoas à maturidade. E eu gosto muito disso para o nosso tempo, né? Hoje mesmo tem um post lá no meu perfil falando sobre essa questão de levar as pessoas, né, a uma jornada à maturidade. Às vezes a gente fica ali muito ansioso, né, impressionar a pessoa, e existiam algumas técnicas de evangelização que tiveram o seu lugar em um determinado período histórico, principalmente onde as pessoas eram muito movidas, né, a conceitos, e aí a pessoa fincava o pé na frente do outro que ela estava evangelizando, apresentava as leis espirituais, e enquanto a pessoa não dissesse sim a Jesus, ela não saía dali. E esse era o ensinamento de alguns desses, né, métodos. Né? Ó, enquanto a pessoa não disser sim, você não sai, você não arreda o pé. E hoje nós percebemos que esse é um conduzir a uma jornada. Eu uso um exemplo nesse sentido para as pessoas entenderem isso de maneira prática. Às vezes a gente chega na igreja e vê lá o seu Joaquim sentado no banco há muitos anos. Fala, o seu Joaquim, como o senhor chegou na igreja? Como que, né, o senhor veio a Cristo? Aí ele responde, ô meu filho, no dia 17 de setembro de 1962, eu fui visitar a minha irmã lá em Caixa Prego do Sul, e aí eu fui visitar a igreja batista, presbiteriana, metodista do sétimo dia, e aí o reverendo Luiz Pires Silvério Xavier da Silva Nunes estava pregando no texto de Lucas 15, quando ele falou do filho que voltou para casa, eu senti aquilo tocar o meu coração, voltei para casa, procurei uma igreja e nunca mais saí. Uau! Linda a história do seu Joaquim. E a gente conhece várias histórias, né, desse sentido. Agora, se você chegar para uma pessoa que está frequentando talvez a sua comunidade local há 6 meses, 1 ano, e você tem uma convicção pelo testemunho dela, pelos frutos dela, que é uma pessoa convertida, e você pergunta para ela, né, quando ela veio a Jesus, quando ela foi alcançada pela graça e tudo mais, aí ela vai dizer para você assim, mas você está perguntando do dia que eu vim na igreja a primeira vez? Ou você está perguntando no dia que eu iniciei lá o meu curso de primeiros passos, a minha sala de catecúmenos? Ou foi o dia do meu batismo? Ou, na verdade, foi aquele dia em que o meu vizinho um dia me falou a respeito de Jesus? Porque, para ela, essas coisas estão conectadas dentro de um processo. Né? Então, a gente precisa entender que hoje as pessoas vivem esse processo. Então, se é um processo, né, mesmo que nós tenhamos elementos aparentemente superficiais, dentro do todo, eles vão construir algo que gradativamente conduz essa pessoa ao amadurecimento, que é o propósito. É claro, nós devemos ser objetivos e assertivos nessa direção, auxiliá-los nesse sentido. Devemos mostrar, sim, né, os conceitos e apresentar, como eu disse, atrelada até mesmo a nossa história, a verdadeira história, para que ela possa ter, né, esse conhecimento efetivo, que é um processo, né, gradativo, que vai acontecendo naturalmente, né? E eu acredito que você tem lidado muito com isso, com pessoas que chegaram na igreja e elas não conheciam nada, e aí elas primeiro começam a observar outras pessoas, começam a ser impactadas pelo testemunho, se rendem àquela mensagem, começam a ver a sua vida transformada, começam a querer entender um pouco mais daquilo, aí começam a buscar alguns livros com uma teologia um pouco mais sólida, e daqui a pouco estão estudando grego e hebraico com Paulo On na escola de Dascalia. É o processo.